Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Darcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo e vivendo mais a palavra de Deus. Não basta só conhecer, nós temos que viver, né? E nós estamos aqui trazendo um assunto que desperta a atenção de muita gente, né? Um assunto que as pessoas querem saber sobre a segunda volta de Jesus. Quando Jesus vai voltar? Na verdade, é um assunto que eu gosto muito. O tema escatologia é um tema que me atrai bastante, mas é um assunto que eu não acho que a gente deva ficar tão preocupado com ele. Por quê? Porque nós temos que ficar preocupados em estar conhecendo um pouco mais esse Jesus, andando um pouco mais com esse Jesus, vivendo a palavra que esse Jesus deixou aí para nós. Mas, como houveram muitos pedidos para que a gente fizesse esse estudo, então nós estamos fazendo esse estudo aqui para você. Bom, nós começamos lá falando sobre estamos próximos do fim do mundo. Já falamos sobre isso. Como será o fim do mundo? Também já falamos sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre sinais do fim do mundo. Como vão ser esses sinais? A gente já vê pipocando aí por um monte de lugar, né? Os sinais acontecendo, né? E muitos dos assuntos que a gente vai falar sobre a segunda volta de Jesus, nós vamos falar sobre sinais. Né? E os sinais estão acontecendo. Aleluia. É verdade, pastor? Estão acontecendo. Hoje nós vamos falar sobre sinais do fim. Sinais do fim que pode ser algo terrível para algumas pessoas e algo maravilhoso para outras pessoas. Terrível para aqueles que não têm a certeza da salvação em Jesus Cristo. Terrível para aqueles que não creem no inferno, não creem no final do mundo, acha que acabou e não se fala mais nisso. Então esse vai ser um fim terrível. Agora, para você e eu que temos a Jesus, que servimos a Jesus, que caminhamos com Jesus, que temos o plano de Deus sobre a nossa vida, isso não tem que nos tirar a paz, né? E a gente vem falando, né, que Jesus está voltando. Jesus está voltando desde a sua ressurreição. Jesus está voltando desde que ele ressuscitou. Mas isso não deve preocupar a gente, isso não deve nos desesperar. Ao contrário, isso tem que nos tranquilizar. Mas a única coisa que é importante para você e para mim é que nós estejamos preparados. E o que é essa preparação? O que é essa preparação? É conhecer a palavra, é viver a palavra, é ter a certeza de como serão os sinais do final dos tempos, para que você e eu não sejamos enganados. O anticristo vem aí, o anticristo já está aí, não importa se ele vem ou se ele está. O que importa é que as profecias estão sendo cumpridas. Cada uma delas está sendo cumprida, né? E a gente vê aqui muitas coisas acontecendo, né? Hoje nós vamos falar dos sinais. A gente vê muitas coisas acontecendo. Os sinais do final dos tempos descreve os acontecimentos que vão culminar na segunda volta de Jesus Cristo, ou na segunda vinda de Jesus Cristo, onde ele vai fazer o quê? Ele vai vir, Jesus vai voltar, ele vai vir buscar a sua igreja. Então, o que é importante a gente saber? Se eu e você somos a igreja de Jesus Cristo. E como é que eu sei isso, pastor? Bom, olha, nós temos aqui um estudo que nós fizemos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem Jesus, ou quem Deus mandou para ser o consolador, para ser o orientador. Então, nós vemos lá em Atos capítulo 2, quando teve a descida do Espírito Santo, né, que foi no tempo do Pentecostes,
em que o Espírito Santo começou a orientar o povo, orientar aqueles que tinham a Cristo como seu Senhor. E, na verdade, é isso que nós não podemos perder de vista. O quanto esse Espírito Santo tem liberdade dentro de nós. Quanto esse Espírito Santo ele tem se manifestado na nossa vida. Então, se você tem esse Espírito Santo, nós vimos que nós somos o templo do Espírito Santo. E o templo é a igreja. Se você tem esse Espírito Santo, se você é guiado por esse Espírito Santo, se você obedece à voz desse Espírito Santo, então você é a igreja. Então você é a igreja que Jesus vem buscar. Os sinais estão acontecendo. Estão acontecendo desde quando? Desde quando Jesus ressuscitou. Os sinais vêm acontecendo, né? E nós vimos alguns deles, né? Por exemplo, nós falamos de guerras. Guerras existiram há tanto tempo, mas esses trechos eu gostaria que você estivesse anotando e estivesse conferindo cada um deles na tua Bíblia. Por quê? Porque isso aqui é um estudo. E não é uma palestra, isso é um estudo. E estudo tem lição de casa, então a tua lição de casa é conferir os textos aí, ok? Então, lá em Mateus capítulo 24, versículo 7, Jesus já falava das guerras. Jesus já falava dos falsos mestres e falsos cristos, dos falsos profetas, daqueles que estariam enganando aqueles que querem servir a Jesus. A gente vê hoje muita gente sendo enganada com o evangelho falso, o evangelho mentiroso, o evangelho da prosperidade, o evangelho que promete que você não vai ter problema nenhum nesse mundo. É um evangelho mentiroso. Por quê? Porque Jesus não disse isso. Ao contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, Jesus fala desses falsos mestres, desses falsos profetas, desses falsos cristos, lá em Mateus, capítulo 24, versículo 5. Paulo também fala lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, sobre aqueles que vão apostatar da fé, aqueles que vão abandonar a fé, aqueles que vão sair da igreja ou sair das suas comunidades porque foram ofendidos, porque simplesmente não fizeram o que eles gostariam que fosse feito. Então, abandonam a sua fé. Então, na verdade, a sua fé não está em Cristo. Se a sua fé está em Cristo, não importa o que a igreja, o que a comunidade, o que o pastor, o que o bispo, o que o apóstolo, o que o semideus faça, você jamais vai abandonar a sua fé. Mas o que você vê hoje é muita gente abandonando a fé por questões primárias, por bobagem. Então, você vai conferir isso lá em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Falamos sobre terremotos, sobre fome, né? E Jesus já falava isso lá em Mateus, capítulo 24, versículo 7, onde o mundo já acontecia, esses terremotos, essa fome, esses problemas naturais já existiam, né? A má conduta do ser humano. O ser humano se desviando dos padrões, daqueles padrões que Deus deixou determinado na terra. E a gente vê isso em Mateus capítulo 24, versículo 12, e 2 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e 3. Essa má conduta a gente vê, inclusive, no meio cristão, onde um mente para o outro, onde um quer enganar o outro, onde um quer se promover nas costas do outro. E não é assim que Jesus nos ensina. Outros sinais é esse esforço pela paz e segurança. Nós vimos que tem tratados de paz para tudo quanto é lado aí, e, na verdade, a nossa segurança tem que estar no Senhor, né? Então, esses sinais são sinais que realmente estão acontecendo e já vem acontecendo há muitos e muitos anos. Mortes de cristão. Os cristãos vão começar a ser perseguidos.
Então, na verdade, isso já acontece desde a época de Jesus, né? Desde a época de Jesus, a gente já via isso, né? No final dos tempos, muitas pessoas perderão a sua vida por amor ao Evangelho. Bom, mas o que é que diz a Bíblia? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aleluia! Atos capítulo 2, versículos 17 e 18, ele está falando de uma profecia lá de Joel, né? Uma profecia que vem desde antes de Jesus. Então, entenda uma coisa, que a Bíblia é um livro completo, e ele se completa. Ele não se contradiz. Então, nós começamos a ver que os sinais do fim vai começar, ou já começaram, quando houver o derramar do Espírito Santo. Esse derramar aconteceu em Pentecoste, né? E ele vai dizendo aqui, né, que os filhos e as filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Isso aí é o que já está acontecendo. E já está acontecendo. E quando ele fala de filhos e filhas, quando ele fala de jovens, quando ele fala de velhos, ele tá citando aqueles que são filhos de Deus. Os filhos de Deus é aqueles que são cheios do Espírito Santo. Os filhos de Deus são aqueles que foram adotados através do sangue de Cristo. Ele continua, Atos capítulo 2, versículos 19 e 20. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Antes que venha o dia do Senhor. Então, na verdade, o profeta Joel já falava disso, né? Dos prodígios em cima do céu, embaixo da terra, o sol se transformando em trevas, né? A lua se transformando em sangue. O sol em trevas e a lua em sangue ainda não aconteceu. Tiveram alguns prenúncios aí, né? A gente até viu aí uma lua avermelhada. Ela não estava vermelha, ela estava rosa, né? Não estava vermelha, sangue. E aí algumas pessoas, e a Nilza tirou algumas fotos, e algumas pessoas perguntaram, Jesus já está voltando. Não, mas querido, Jesus já está voltando já faz tempo, e ele está voltando. Mas esse ainda não era um sinal, né? Então, nós vemos que a palavra ou a profecia de Joel está sendo cumprida. E a gente vê lá em Atos capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Aquele que invocar o nome do Senhor é aquele que segue ao Senhor, aquele que se rende ao Senhor, aquele que se coloca à disposição de Deus para que Deus possa agir na tua vida. Esses são os sinais, né? Os fins dos tempos, que está escrito na Bíblia. E a Bíblia nos deixa isso muito claro. E Jesus fala lá em Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Será pregado o evangelho. Então, essa pregação do evangelho ela tem que sair para os quatro cantos do mundo. Então, nós estamos aí com a nossa Rádio Vineyard, né, levando a palavra de Deus às nações.
Então, a todas as nações que quiserem ouvir, né? Em inglês, em português, em espanhol, em alemão, em hebraico, no que seja. Você vê que o evangelho começa a ser pregado de uma forma tremenda. Você entra aí no YouTube, você tem aí 1 milhão de pastores pregando o evangelho, né? De uma forma tremenda. Você pega uma rádio, por exemplo, entra na rádio, você vai ver que a grande maioria das rádios AM, FM, são rádios evangélicas, onde a palavra de Deus começa a ser pregada. Aí você vai me dizer, pastor, mas tem algumas rádios. Não, querido, tem algumas exceções, sempre vai ter exceções. Agora, a pregação do evangelho, ela tem que ser feita. Então, Deus chama você e eu para isso. E quanto mais nós pregarmos o evangelho, mais perto vai estar a volta de Jesus, porque esse é um sinal que Deus vai estar mandando Jesus voltar para a terra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aleluia! Ai, pastor, tempo difícil, isso não. Querido, é duro para os moles. Na verdade, os tempos difíceis, eles vão acontecer, você goste ou não. E quando isso começa a acontecer, você vai ver que o fim está cada vez mais próximo. E a gente tem aqui, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 a 4. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ou seja, essa é a característica do fim. As características do fim é só você olhar à tua volta. Não vou nem falar para você olhar para o espelho, mas olha a sua volta aí. Os homens serão egoístas. O que a gente vê hoje? Pela ganância, pela vontade de ser melhor que o outro, se tiver que matar, o cara mata. Serão avarentos, serão arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. O que a gente vê hoje? Os filhos se levantando contra pais. Isso Jesus já falava lá em Mateus 24. Filhos se levantarão contra os pais e pais contra filhos. As características do fim. A coisa está acontecendo. Será que ninguém consegue ver isso? Ai, pastor, eu estou começando a ficar apavorado. Não, não fica apavorado. Dê glória a Deus, porque se você tem a Cristo Jesus como seu Senhor, Jesus vai vir para levar a sua igreja. E você e eu fazemos parte dessa igreja. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, nós temos que buscar isso, fazer parte dessa igreja. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ou seja, fica atento. Fica atento que tem uns que parecem ser cristãos, mas não são. Parecem ser submissos a Deus, mas não são. Parecem ser pessoas piedosas, mas não são. Foge desses. Os sinais estão aí. As pessoas querem saber quando. Querido, não importa quando, os sinais estão aí. Está acontecendo já. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser na semana que vem. Assim, nós temos que estar ligado. Nós temos que estar ligado. Por quê? Porque Jesus está voltando. E ele fala aqui em Mateus capítulo 24, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus
serão abalados. Ou seja, Jesus confirmando as profecias da sua vinda. Jesus está falando da sua vinda, ele fala profeticamente daquilo que está lá em Isaías, capítulo 13, versículo 10, daquilo que o profeta Ezequiel colocou lá no capítulo 32, versículo 7, daquilo que Joel falou, que nós acabamos de ler agora, Joel capítulo 2, versículo 31, e a própria profecia escrita por João, lá em Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 e 13. Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo. E nós vemos muitos cristãos hoje esperando a prosperidade nessa terra. Muitos cristãos hoje focados em seu bem-estar. Muitos cristãos hoje buscando estar bem nesta vida. E quando você foca na vida que você está passando agora, na verdade você perde o foco da eternidade. Você perde o foco do que vai ser a tua eternidade. Mas você diria para mim assim, Beto, mas eu não posso ficar vivendo somente no amanhã, né? Não, eu não estou falando para você não viver. Ao contrário, viva aí a tua vida intensamente. Viva intensamente cada dia que o Senhor te deu, mas viva debaixo da sua palavra. Viva debaixo da direção que o Senhor dá na tua vida. Não fica dando tiro para todo lado. E Jesus fala lá em Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aleluia! E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Os povos da terra se lamentarão. Quem vai se lamentar? Quem vai se lamentar é aquele que não creu, aquele que não acreditou. E a gente vê aqui a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13, sendo cumprida. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, sendo cumprida. E o Filho do Homem, e Jesus Cristo, virá em poder e grande glória. E como isso vai acontecer? Mateus capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia! E vão ouvir o quê? Os anjos tocando a trombeta. Aleluia! Glória a Deus! E vai reunir os seus escolhidos, os seus filhos, vai reunir a sua igreja dos quatro cantos da terra. Então, querido, em nome de Jesus, fica atento para o som da trombeta. Tem um louvor maravilhoso que fala, e quando o som da trombeta soar. É maravilhoso. Então, nós temos que ficar atentos. E qual deve ser o nosso cuidado? Não a nossa preocupação, mas o nosso cuidado de sermos um dos escolhidos. De estarmos prontos para ser levados com Jesus, para ser a sua igreja. E a gente vê aqui Daniel falando sobre isso, em Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempos de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, Daniel já falava isso, falava do grande príncipe. E esse grande príncipe, quem é? O Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 24,
versículo 21. É o arcanjo Miguel. Ele também fala em Marcos, capítulo 13, versículo 19. E ele fala também em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, e capítulo 12, versículo 7. Ele fala da ressurreição. Ressurreição daqueles que estão mortos. Né? E ele fala disso em Mateus, capítulo 25, versículo 46, e João, capítulo 5, versículo 29. Ou seja, os mortos vão ressuscitar. Vai ser um negócio maluco. Vai ser um negócio muito louco. Né? E a gente vê aqui, também no Antigo Testamento, Malaquias falando sobre a vinda de Jesus. Em Malaquias, capítulo 4, versículos 1 e 2. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Aleluia. Ou seja, o restolho, o sol da justiça vai vir e vai pegar todo o restolho, aqueles que são soberbos, aqueles que são os metidos, aqueles que realmente não seguem a Jesus. E eles vão ser lançados no fogo. E haverá salvação para quem? Deus não deixará nem raiz, nem ramo. Haverá salvação para aqueles que aceitaram Jesus, para aqueles que caminharam com Jesus, para aqueles que colocaram o seu coração diante do Senhor. Mas a volta de Jesus vai marcar um poder de transformação. Essa volta de Jesus tem um poder de transformação. E Paulo fala lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Esse é o poder da transformação da volta de Jesus, que vai acontecer na minha vida e que vai acontecer na tua vida. Se a gente estiver morto, nós vamos ressuscitar. Se a gente estiver vivo, nós vamos ser arrebatados. Oh, aleluia! E aí você me perguntaria, legal, pastor, e quando será o fim? Ok. Então você abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 13, versículo 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe, somente o Pai. Então, qualquer um que dê qualquer predição dizendo, olha, vai vir em 2000 e como disseram, né, que viria em 2000, né, que ia ter o boom, não sei o quê. Depois Nostradamus diz que viria em 2010, e nós estamos em 2022. Qualquer um que diga quando virá Jesus é mentiroso. Ele não sabe o que está falando. Por quê? Porque somente o Pai, somente Deus sabe quando será o fim. Mas ninguém sabe. Marcos capítulo 13, versículo 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Ou seja, se prepara, esteja preparado. Né? Não entra naquela conversinha, eu vou viver a minha vida, né? E depois, quando eu estiver velhinho, porque de repente você não vai nem viver a sua vida e tampouco ficar velhinho.
Começa a viver hoje intensamente o chamado que o Senhor tem para você. Começa a viver hoje intensamente a tua relação com Deus. Não com o teu pastor, não com a igreja, não com a tua denominação, não com a tua comunidade, mas com Deus. Ou seja, vigiai e orai. Esteja preparado para a volta de Jesus. E te espero na próxima quinta-feira, onde a gente vai dar continuidade a esse estudo. E o próximo tema será o fim dos tempos. Mas, pastor, nós estamos falando do fim dos tempos. É o que nós vamos falar todo o tempo. O fim dos tempos, a volta de Jesus, é disso que nós vamos falar. Então, na próxima quinta-feira, a gente vai estar falando sobre o fim dos tempos. E a gente quer convidar você a encurtar esses tempos. A gente quer convidar você a fazer com que Cristo possa voltar mais rápido, fazendo parte da nossa comunidade de crer. Ou em português ou em espanhol. São duas comunidades que a gente tem aqui. E a gente te convida a fazer parte das nossas redes sociais, a estar se inscrevendo lá no YouTube, a estar entrando lá na radioviniarde.com, né? E falando com a gente através da Rádio Viniarde, através do WhatsApp da rádio, através do e-mail da rádio. Venha estar junto, como corpo de Cristo, para que a gente possa abreviar o tempo do Senhor, para que a gente possa abreviar o tempo que o Senhor virá. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse estudo e eu gostaria de saber a tua opinião. Dá a tua opinião aí, pode escrever aqui embaixo, pode entrar na rádio e mandar uma mensagem por voz pelo WhatsApp, ou escrever no WhatsApp, ou no e-mail, enfim. Eu gostaria de saber a tua opinião, né? Para que a gente pudesse continuar preparando as coisas conforme aquilo que o Senhor tem nos orientado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nos vemos no próximo domingo. Domingo tem o culto da família e nós estamos juntos, como família, como corpo de Cristo, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.